Dos 12 aos 30 anos, Jesus praticamente some da narrativa bíblica. Nenhum milagre, nenhum sermão, nenhum púlpito. Deus tem o hábito de trabalhar em silêncio. Quase sempre. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Chamam de anos silenciosos, mas isso é só porque a gente tem um péssimo costume de ignorar os padrões de Deus. E quando se fala dos anos não narrados da vida de Jesus, também não tem nada de esquisito ou de fora do comum nisso. Era cultural, aliás. Na cultura judaica do século I, um homem aprendia a lei desde criança. E mesmo submisso aos pais, assumia a responsabilidade espiritual aos 12, dando conta de si mesmo diante de Deus e, nesse sentido, deixava de ser tratado como criança. Já tinha algum nível de responsabilidade com a comunidade, inclusive. Passava anos trabalhando, obedecendo e sendo formado como qualquer homem judeu do seu tempo. Jesus não estava sumido. Ele estava fazendo exatamente o que se espera de um judeu fiel. O silêncio não era atraso, era credibilidade cultural. Então por que os 30 anos importam? Aqui está o ponto-chave. 30 anos não era uma regra espiritual, era uma regra cultural de reconhecimento de maturidade e autoridade. Na Bíblia, os levitas começavam a servir aos 30. José assume liderança aos 30. Davi começa a reinar aos 30. Não porque existe uma magia especial no número 30, mas porque antes disso nenhum judeu te levava a sério. E tem mais. A Bíblia chama Jesus de tecton, que não quer dizer só carpinteiro. É construtor, artesão, trabalhador braçal. Escavações em Séforis, a 6 quilômetros de Nazaré, mostram uma cidade em obras nessa época. Uma cidade que passava por uma intensa expansão naquele período. Obras públicas, casas, estruturas de pedra, um enorme canteiro de obras. A conclusão lógica é de que Jesus provavelmente trabalhou ali. Antes de tocar cegos, ele viveu o ofício de José e carregou pedra. Quando alguém pisa naquelas ruínas hoje, provavelmente está caminhando num lugar em que o Jesus 100% homem gotejou suor para ajudar a construir. As mãos que curavam cegos estavam calejadas por carregar pedras e manusear ferramentas de trabalho pesado. Antes da cruz, ele formou uma casca de calos nas mãos. Aqui eu proponho um parêntese para fazer uma conexão. Antes do silêncio de Jesus, houve outro silêncio muito conhecido que são os 400 anos entre Malaquias e Mateus. Nenhum profeta, nenhuma nova revelação. Mas historicamente foi nesse período que o grego virou uma língua comum, que Roma construiu estradas. Quando Deus falou de novo, o mundo já estava pronto para ouvir. Primeiro, séculos de silêncio. Depois, o verbo se fez carne. E o padrão se repete. Silêncio antes da revelação, anonimato antes do chamado, semente antes da raiz, raiz antes da árvore, árvore antes do fruto. Tudo no seu tempo. Agora deixa eu ser direto com você. Se até Jesus teve anos ocultos, Deus não vai te usar sem um processo. Isso é maturação, isso é preparação. E talvez o problema não seja que Deus não esteja falando. É que a gente não fica muito confortável quando ele fica em silêncio. Pensa nisso. Espalhe essa mensagem.